muito bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Estamos ao vivo para a edição de sexta-feira do Câmara Debate. Hoje estamos recebendo a vereadora Adriana Lemos. Vereadora, obrigado pela sua presença. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia para vocês aqui da rádio. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Agradeço o convite. Vereadora, vamos então para o primeiro assunto de hoje. Como que tem sido, como está a questão do Instituto da Previdência dos Funcionários Públicos do município, que é o IPREM? O repasse do município ao Instituto tem ocorrido regularmente? Então, a questão dos repasses do IPREM é um compromisso que eu firmei com os servidores, na minha campanha, com os servidores públicos municipais, e eu já fiz 3 visitas técnicas ao IPREM para poder acompanhar essa questão do repasse, então eu estou bem por dentro dessa questão. Na verdade, os repasses do retido do servidor público, que é isso que me preocupa, desde setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º e janeiro de 2025, não tinham sido repassados ao IPREM. Isso é um dado preocupante porque a parte do patronal foi negociada, já são 3 negociações e todas são 60, para pagar em 60 vezes, são 60 parcelas. A dívida, isso aí também é sério, porque a dívida vai acumulando, né? Cada negociação dessa com 60 parcelas tem juro, correção monetária, e hoje eu não sei assim o montante total, mas deve girar em torno de mais de 8 milhões, né? Essa do patronal. Mas essa do retido do servidor que me preocupa, por quê? Porque ele é descontado mensalmente do servidor. Então, precisa, por lei, ser repassado mensalmente para o IPREM, né? É descontado. E, na verdade, lá no artigo 168 do Código Penal, fala que isso configura um crime de apropriação indébita previdenciária. Então, isso é preocupante, porque esse dinheiro não se pode fazer nada com ele, né? Esse dinheiro pertence ao fundo, né? Ele é descontado do servidor. E até eu falei na tribuna uma questão que aconteceu conosco, servidor público do Estado, né? Eu sou servidora pública estadual, na época na ativa, na época do governo Pimentel, era descontado de nós para o IPSENG, né? E não era repassado ao IPSENG. Isso se formou uma bola de neve muito grande. E depois veio o governador Zema para pagar essa dívida. A gente ficou um tempo assim sem usar o IPSENG, né? E os servidores dependiam disso, porque era descontado também do nosso salário. Então, isso pode virar uma bola de neve. Então, aquilo que é descontado mensalmente precisa ser pago mensalmente. Vereadora, outro assunto ainda ligado à questão financeira. Como que estão aí as finanças do município? Há um equilíbrio entre receitas e despesas? A última receita, 2024, o que se arrecadou em 2024 no município é 204 milhões 300 mil reais. Eu pedi, na verdade, eu estou aqui com os números da dívida pública, vou estar passando, até já passei na minha postagem no Instagram, mas eu tinha feito alguns requerimentos, mas eu não tinha esses números. Através do requerimento eu não consegui. Mas eu tive na audiência pública da prefeitura, 3º quadrimestre, foi sexta-feira, dia 28 de fevereiro, às 3 da tarde. Né? Achei até uma data assim, meio difícil, né? Perto do carnaval, e praticamente quase ninguém estava lá, muito poucos, só 3 secretários e tudo. Mas eu estava lá, eu acompanhei todos os slides, inclusive projetaram os restos a pagar de 2024, e eu perguntei ao final da audiência qual é a dívida pública da cidade de Machado hoje. Então, os dados eu tenho aqui, né? Por que eu acho importante passar esses dados para a população? Todo cidadão também participa dessa dívida, né? Essa dívida
ela precisa ser paga e todos nós somos devedores juntos. Essa dívida não é da prefeitura, essa dívida é do cidadão machadense, né? A gente elege uma pessoa para nos representar. E como vereador, eu estou representando o povo também, e o povo tem que saber todos os dados, arrecadação, dívida, despesa. É isso que eu estou tentando passar, questões do orçamento público, sabe? Então, hoje, são 27 milhões de dívida fundada. O que é isso? É uma dívida a longo prazo, ela vai ser paga parcelada. Então, o que inclui nessa dívida hoje? O IPREM, né? O INSS, o PASEP, o BDMG, que são empréstimos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Isso é a dívida fundada. Todos os prefeitos que passaram tinham uma dívida fundada. Os restos a pagar de 2024, na verdade, eles não estão fechados ainda, porque o prazo é até dia 30/3, e a gente sabe disso. Mas até agora, o que foi lá projetado nos slides, os restos a pagar processados, liquidados, aquele que foi recebida a mercadoria, mas está aguardando o pagamento, são 10 milhões, 32.368,89 centavos. Mas também tem o não processados, o que não tem ainda a nota fiscal, que é 7.340.000. Aí eu somei essa, para a gente ter um montante, né, dos restos a pagar até agora, que deram, assim, 17 milhões, mais os 27 milhões da dívida fundada. Então, hoje, Machado deve 44 milhões. Aí, eu pensei, é muito? É pouco? Então, nós temos que ter um comparativo. Quanto que era a dívida nas outras gestões? Aí eu fui atrás desses dados, eu gostaria de trazer esses dados aqui. Eu não levei esse dado na tribuna ainda, mas eu achei interessante pegar os dados de 2016, final de uma gestão Carlos Joubert, né? A dívida fundada naquela época, se bem que se arrecadava menos, mas o dado é o seguinte, esses dados são do Tribunal de Contas do Estado. Era 2 milhões a dívida fundada. 128.233,65 centavos. Essa era a dívida fundada daquela época. Hoje são 27 milhões. Restos a pagar naquela época, processados e não processados, os processados eram R$ 784.679. E os não processados, R$ 1.467.724,96. A dívida de 2016, então, geral, era R$ 4.380.637,61. Essa é a dívida do final da gestão Carlos e Joubert. E depois, 2020, é o final de mais uma gestão. O final da gestão Joubertiana, né? Quem entregou a prefeitura no final foi a Ana, né? A dívida fundada nessa época, 2020, era de R$ 13.833.670,30. Restos a pagar, R$ 95,94. E isso até me chamou atenção, né? Parece que está um pouquinho, né? Eu confirmei, é isso mesmo. E não processados, R$ 3.117.996,78. Dá uma dívida total, se a gente for somar igual nós estamos somando agora, 2020, de R$ 16.951.763,02, né? E hoje nós temos uma dívida de 44 milhões no montante, né? Hoje a Machado arrecada mais, mas eu pedi o quadro de despesas de 2024. Por quê? Porque em 2023 foi o maior gasto, mesmo assim, o maior déficit, vamos falar assim, financeiro da prefeitura dessa gestão, né? O 2024 não está fechado. Então, eu pedi
esse quadro de despesa por bimestre para a gente fazer os comparativos, né? Então, 2023 me assustou quando eu pesquisei, porque houve um déficit porque estava vindo superávit, 2021 superávit, 2022 superávit. Isso é dados do Tribunal de Contas do Estado. 2023 é um déficit de 17.505.428 R$54. E os restos a pagar, eu assustei muito mais, né? Que foi 26.895.000 restos processados. E os não processados, 15.076.608 R$40. Então, foi um ano, assim, de muito gasto, entendeu? Mais se gastou do que se arrecadou, né? Eu penso que 2024 pisaram um pouco no freio, né? Mas eu ainda não tenho os dados finais. Os dados finais até dia 30 de março. Vereadora, mudando para o assunto saúde, você visitou as unidades de saúde do município, os PSFs, e o que a vereadora tem visto aí dentro de cada unidade? Eu tenho visitado. O meu compromisso é visitar todos os PSFs da zona urbana e da zona rural. É um trabalho assim, é um trabalho a longo prazo, porque você não pode visitar uma vez só. Você tem que visitar, você pega as demandas, leva ao secretário de saúde, leva à gestão pública, depois você volta. Então, eu já fui na policlínica, que eu já falei aqui, né, na primeira entrevista, e fui no PSF do Santuário, foi meu último, e fui no do Jardim das Oliveiras 2 vezes já, que é uma demanda maior lá no Jardim das Oliveiras. Então, e fui da zona rural, que daqui a pouco eu quero comentar que o da zona rural que eu estou mais preocupada. Os espaços, por exemplo, do Jardim das Oliveiras, a estrutura da policlínica, do Jardim das Oliveiras, são estruturas boas, de infraestrutura. Lá no Jardim das Oliveiras, por exemplo, tem 3 médicos atendendo. A população está satisfeita com o atendimento do médico lá. O que está pegando, assim? Qual que é a demanda, assim, maior? Precisa de reforma, precisa, lá do Jardim das Oliveiras, mas a questão do oftalmo, isso está pegando em todos os PSFs, assim, está virando uma bola de neve, só tem um oftalmo para atender toda a população de Machado. Então, 300 na fila, lá no Jardim das Oliveiras, 300 mais de 300 lá no Santuário. Então, as especialidades, precisa se contratar mais médicos nas especialidades. O clínico geral é suficiente nos PSFs, né? E a população está muito contente com os médicos que atendem. Mas a questão das especialidades, por exemplo, neuropediatra, psiquiatra, oftalmo, né? E mais alguns, é uma demanda grande para pouco médico, né? Hoje tem, acho que 2 psiquiatras, né? E parece que o doutor Armando não está mais atendendo, né? E, na verdade, lá na policlínica hoje é um psiquiatra. Então, são essas demandas que me preocuparam, né? Agora, o PSF do Santuário precisa de uma reforma muito grande. Eu classificaria que não é um espaço adequado para ser um PSF hoje. Pelas grandes infiltrações, lá hoje não tem um gabinete dentário, né? Eles são atendidos, acho que na policlínica, são atendidos em outro lugar. E lá não tem uma farmácia, não tem espaço para isso, mas tem como construir. Eles têm um espacinho lá atrás que dá para construir se fizer uma reforma. E parece que tem uma reforma prevista para o PSF do Santuário. Isso vai ficar muito bom, o espaço depois de reformado. Agora, eu classifico como um espaço que ele está inadequado. Agora, a questão dos postos de atendimento da zona rural, aí eu já acho mais difícil a questão. Por quê? Eu fui no bairro Ouvidor e o local de atendimento lá
é totalmente inadequado, porque é na cozinha da paróquia, da igreja, o padre com muita boa vontade atendeu, mas não é um espaço adequado, né? E lá começou-se a construir um posto de saúde. Hoje é a maior reivindicação do bairro Ouvidor, ele é um sonho ver aquele posto construído, né? E aí eu procurei saber, a informação é que é uma questão de contrapartida. Então é um empresário que tem uma contrapartida a pagar e precisa terminar o posto de saúde do bairro Ouvidor, né? Então isso nós vamos estar cobrando, né? Vamos estar cobrando. Se é contrapartida, ele ganhou algo em troca, ele precisa cumprir, né? Na questão do papagaio, foi a última visita que eu fiz. Eu fui nos Cachetas, também o local não é adequado, é cedido pela paróquia, mas é totalmente inadequado e tem um terreno que foi doado também para construir um posto adequado de saúde lá nos Cachetas. E no bairro Papagaio, eu visitei, foi ontem, essa visita foi recente. Lá no Papagaio, o atendimento lá, eles têm 290 moradores que são atendidos pelo Papagaio e K2. O proprietário lá da fazenda Jabiné cedeu lá na colônia uma casa, mas ela ainda não é uma casa adequada para posto de saúde. E lá tem um terreno bem em frente que é para ser construído. Eu acho que era uma luta do vereador Robinho. A construção tanto do posto de saúde do Ouvidor, como do posto de saúde do Papagaio. Foi assim que os moradores me relataram. Toda visita que eu vou é a pedido de morador. Ontem eu estive no Papagaio por pedido insistente de moradores para eu estar lá. Fui muito bem atendida lá, ia começar um médico novo, mas eles têm muitas demandas, têm muitas insatisfações ali. O lugar é inadequado e a questão é que ali, pegando 5 bairros, Pinhalzinho, Campo Alegre, K2, Papagaio, Ouvidor, todos eles ali, cada um tem um ponto de atendimento, todos eles gostariam que centralizasse os atendimentos em um local. Até um dos moradores me deu uma sugestão, eu achei pertinente. A questão ali do Centro de Excelência do Café, tem uma estrutura ali muito boa já montada, com internet e tudo mais. Se pudesse ser ali uma estrutura, usar parte daquele prédio, daquela construção, para fazer os atendimentos centralizados desses bairros da zona rural ali. A não ser que vá construa rápido os postos de atendimento, porque eles estão muito inadequados, sabe? E aí, então, eles fizeram esse pedido. Por quê? Hoje, a questão é a seguinte... eles são atendidos em cada ponto, tudo é feita a triagem, é tudo levado depois para Douradinho, a centralização é Douradinho, de Douradinho vai para Machado. Então, o morador tem que deslocar para Douradinho e depois fazer os exames e tudo mais em Machado. Tudo isso implica gasto para os moradores, assim que eles me relataram. Um carro para levar em Douradinho, R$150. O pessoal não tem dinheiro para isso, né? O pessoal não tem. E não tem uma condução, um transporte para levá-los. Eles têm que pagar do bolso. Hoje é meio burocrática essa questão de ser tudo em Douradinho, desses 5 bairros que eu citei. Se pudesse descentralizar de Douradinho, centralizar o atendimento para esses 5 bairros, também seria importante para a população da zona rural, né? É uma demanda que eu estou trazendo deles aqui. E a questão de dentista também. Hoje, esses 5 bairros não têm atendimento dentista. Eles têm que deslocar para Douradinho, né? E fica caro para eles. Eu trago essa demanda para que a gestão pública, né, possa dar uma solução para os moradores, principalmente para as mulheres, que são a maioria que vai consultar. Amanhã vai ser o Dia Internacional da Mulher. Eu trago a demanda da mulher da zona rural aqui para ser atendida, né, por essa gestão.
Você está ouvindo o Câmara Debate. Hoje nós estamos recebendo a vereadora Adriana Lemos. Vereadora, você tem visitado algumas instituições do município, entre elas a Clínica de Reabilitação Recanto de Emaús. O município tem ajudado, auxiliado essas instituições, vereadora? Eu já fui 2 vezes no Recanto de Emaús. Uma fui eu e o Pidim, e a outra eu fui junto com outros vereadores, o presidente Melão, presidente da Câmara, Ivanise, né? Fomos em mais pessoas visitar. Eles estão passando assim por necessidades mesmo, eles precisam de ajuda urgente, porque a subvenção deles foi reduzida de 100 mil para 50 mil anual. Então, eles estão clamando por ajuda. E tem uma verba que o nosso deputado, meu deputado, no caso, Emidinho Madeira, enviou já para a instituição, enviou para a prefeitura, já está na conta, e que eles ainda não receberam. E eles precisam receber para poder quitar os pagamentos das pessoas que trabalham lá no Recanto Emaús. Precisa quitar, ali tem assistente social, né? Ali tem coordenação, tem pessoas envolvidas no trabalho, precisa receber, e tem alimentação e tudo mais. Então, é uma despesa grande e que precisa de ajuda da gestão para se manter, né? Aí eu faço esse apelo. Vereadora, outro assunto, eu gostaria de saber como a vereadora avalia o projeto, a estrutura da nova creche que foi inaugurada com a intenção de servir as famílias na região do Jardim das Oliveiras, a creche Professora Maria José Gonçalves. Então, eu tive 2 vezes na creche. A pedido das mães, eu faço parte do grupo das mães da creche, da nova creche Maria José Gonçalves. O espaço é bom. O espaço, a estrutura, o espaço é muito bonito lá, né? Só que e foi muito bem decorado pela diretora Sandra, pelas coordenadoras, pelas supervisoras, professoras. A equipe é muito boa. A equipe da educação é uma equipe muito boa. É uma equipe que trabalha. Eu ainda não fiz meu diagnóstico, assim, mas eu acredito que seja uma equipe muito séria, sabe? Só que, a princípio, o que me levou lá? Foi a reclamação dos pais do calor excessivo. Nós estamos vivendo uma onda gigante de calor. Ainda estamos nessa onda, né? E aí, ali é um espaço com muito vidro. Não tem janela, assim, né? E aí, eu fiz tive essa conversa com a secretária de Educação, com a diretora da creche. Foi providenciado, elas já tinham falado que já estava a caminho os climatizadores para as salas. Eles já chegaram. Já foi até postado na rede. Eu visitei 2ª vez lá, ainda não tinha chegado, mas eu ainda vou voltar lá para ver como que está o clima com os climatizadores, né? Mas teve uma outra questão que me preocupou. Um pai colocou no grupo, eu percebi no dia da minha 2ª visita a questão do som. A creche, o espaço lá, antes era alugado pela Copama. E ali ficava uma exposição de tratores. Não sei se vocês vão lembrar disso, se a população lembra. Então, é um espaço com vidro, né? E foi feita a divisória das salas de aula para as crianças estudarem. E como é que chama? É compensado? Como é que chama? Aquelas divisórias. E as divisórias são abertas, elas não chegam até o teto. O que acontece? Acontece que o som de uma sala passa para outra sala, né? Então, o dia que eu fui, eu achei, eu não sei se o horário que eu fui, se eu fui próximo ao recreio, eu gostaria de acompanhar mais de perto essa questão do som, porque eu fui diretora de escola e eu sei que uma sala de aula precisa ser privada, assim, o som de uma sala fica nela, né? Não pode passar para outra sala. Então, eu estou só preocupada com essa questão do som, sabe? E eu vou voltar lá algumas vezes. A Márcia ficou de resolver essa questão. É uma questão para a gente estar acompanhando com carinho, né? A educação é minha área, eu me interesso pela educação e pelas crianças, né? Você tem bons assuntos, iremos novamente bater papo em outra entrevista. Quero muito agradecer a sua presença e dizer que o Câmara Debate sempre está aí à disposição da vereadora. Eu agradeço o convite.
Tenho prazer de estar aqui, né? Muito obrigada pela oportunidade.